Tem que pegar um versículo e fazer um culto inteiro num versículo só. A Bíblia é tão rica, então procure explorar tudo que a Bíblia tem para nós, ok? Então vamos lá, Provérbios 18, versículo 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então você prestou atenção no como você tem que ficar atento naquilo que você fala? Porque a morte e a língua estão... A morte e a vida estão na língua. Então a gente já sabe muito bem por Gálatas 6:5 ou 6:6, que a gente já sabe muito bem o quê? A gente já sabe muito bem que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então abençoar o irmão, todo mundo já sabe que tem que abençoar, né? Abençoar os nossos inimigos, todo mundo já sabe que tem que abençoar. Mas eu queria falar uma coisa muito importante para a sua língua, para você começar a prestar atenção agora naquilo que você fala a respeito de você. Isso é muito importante. Quando alguém te elogiar, falar assim, você está bonita, obrigado. Você tem que falar, não estou não, ainda estou um pouco gorda. Não, muito obrigado. Você está bonito, tá, muito obrigado. Você está ficando rico? Sim, graças a Deus, eu não trabalho para ficar pobre. Né? É igual a gente vê muito isso aqui, porque ela me conhece um pouco, já sabe que a minha agenda é cheia, né? Então as pessoas chegam para mim, né, com um tonzinho de inveja, e falam, não, doutor, você está ficando rico. Eu não trabalho para ficar pobre. Se tem alguém aqui que trabalha para ficar pobre, levanta a mão. Ninguém aqui trabalha para ficar pobre. Então preste atenção no que você fala de você. E eu queria te dar uma informação biológica. Você sabia que as suas células não dependem de você para viver? Eu posso pegar uma célula, um grupo de células do seu fígado, do seu coração, da sua pele, e depois que você morrer, eu mantenho essas células vivas em um meio de cultura o tempo que eu quiser. Então as suas células, o que eu quero dizer com isso? As suas células são uma entidade viva, independente de você. Existem cientistas que dizem que elas têm até consciência. Existe uma pesquisa que diz que as pessoas, quando sofrem um transplante, elas mudam um pouco a personalidade, porque elas acabam pegando um pouco da personalidade do doador. Olha que loucura, isso é pesquisa. Eu não estou falando que isso é verdade. Isso é uma pesquisa. Então eu vou te perguntar uma coisa. Que dia que você já abençoou as suas células? Que dia que você levantou de manhã e falou assim, em nome de Jesus, eu abençoo cada célula do meu corpo, abençoo cada tecido, cada órgão, cada aparelho, cada sistema do meu corpo. Aí, pastor, assim. Bênção. A morte e a vida estão na sua língua. Então comece a prestar atenção para que na maioria das vezes você permita que saia da sua boca o quê? Vida. E olha que interessante o que Jesus diz em Mateus capítulo 12. Vai lá, Mateus. Olha como é que isso é importante e confirma tudo que eu já falei até agora. Mateus capítulo 12, o versículo 37. Diz o seguinte: porque pelas tuas palavras será justificado. Como é que nós podemos traduzir essa palavra justificado? Pelas tuas palavras será absorvido, ou pelas tuas palavras será condenado. Então quando alguém chegar para mim e falar, você está ficando rico, eu vou falar que não. Quando alguém chegar para mim e falar, você está bonito, eu vou falar que não. Quando eu for me dirigir a mim, eu vou chegar e vou falar assim, eu tento, mas não consigo. Fazer igual o Gideão fez. Né? Deus aparece para Gideão e fala, Gideão, vem, vai lá salvar os medianitas. Mas como é que eu vou salvar? Eu sou pobre, a minha família é das menores que tem. Não fala isso. Não fala. Isso é uma humildade horrível. Isso é uma coisa que nós aprendemos no passado, isso não vale nada. Ser humilde não é ser bobo. Presta atenção. Você tem que se valorizar. Sabe por quê? Jesus te valorizou tanto que ele mandou o filho dele morrer por você. E você não vai se valorizar? Você vai chegar ao ponto de orar como certos irmãos que eu vejo nas igrejas orando. Deus, eu não sou nada, eu sou um verme. Não, Deus não é louco de mandar o filho dele morrer por um verme. Olha a importância que nós temos. Existe um mal que eu acho, tá, gente? Ter nascido num país cristão. Porque desde quando eu nasci, eu ouço que Jesus morreu por mim. Aí vai ficando comum, e você perde a importância disso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Se você quiser ver a importância disso, vê aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Ali ele retrata um pouco do sofrimento de Jesus, e eu acho que ainda foi pior, porque aqueles homens naquela época, aqueles homens eram quase pré-históricos, violentos mesmo.
apedrejavam pessoas. Olha o que Jesus fez por nós. Aí você chega e fala que você não é nada, que você é um verme. Não faça isso. De forma alguma. Não faça isso. E eu queria te mostrar o tanto que isso é importante. Abra sua Bíblia em Gênesis 31. Agora nós vamos ver biblicamente como falar é importante. Gênesis 31. Eu vou contextualizar isso aqui. Jacó foi morar com Labão, o tio dele. Ali ele casou com Lia, casou com Raquel, ficou podre de rico. O tio começou a crescer o olho na riqueza de Jacó. Os filhos de Labão começaram a achar que Jacó estava roubando. Aí quando Jacó percebeu que a coisa não estava ficando legal, ele foi embora. Mas só que Raquel roubou os ídolos, os deuses de Labão, pai dela. Então vamos entender isso aqui. Então chega um momento que então Labão vai atrás de Jacó. Esse cara foi embora, levando a riqueza toda, levando as minhas filhas, levando os meus netos, ainda levou meus ídolos. Então o que acontece? Jacó chega no momento em que Gênesis 31 diz o seguinte: respondeu-lhe Jacó, né? Porque aí Labão pergunta para Jacó assim: ué, por que você foi embora? Aí Jacó responde: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Aí ele foi embora, estava com medo. Aí Labão faz o seguinte: não, mas eu queria que você entendesse o versículo 34. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava sentada sobre eles. Então Labão foi procurar em tenda por tenda. Onde é que estão os meus ídolos? Porque ele questiona, né? Ele questiona, onde é que você colocou meus ídolos? Porque no versículo 30 diz o seguinte: e agora que partiste de vez, porque tens saudade de casa do seu pai, por que me furtastes os meus deuses? Aí Jacó responde, respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei não suceda que me tome à força as suas filhas. Aí olha o que Jacó fala depois, no início do versículo 32. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Olha a declaração de Jacó. Jacó não sabia que Raquel tinha pego os ídolos de Labão. Como Jacó tinha certeza que ninguém pegou os ídolos, o que ele fala? Que não viva aquele que pegou esses ídolos. Ok? E aí a história continua, Raquel fala que está menstruada, senta em cima da cela onde ela escondeu os ídolos, o Labão procura e não acha. Mas olha que interessante. Ainda aí, naquela época então, Raquel não estava grávida. Olha como é que às vezes o resultado das nossas palavras vem a longo prazo. Raquel não estava grávida naquela época. Mas, se você abrir em Gênesis 35, pouco mais à frente, a partir do versículo 16, olha que interessante. Então se passaram mais ou menos, desde a declaração de Jacó, que não viva aquele que está com os teus ídolos. Desde a declaração de Jacó até esse fato se passaram em média um ano. Se passou em média um ano. E olha o que aconteceu. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas teu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. O que Jacó tinha falado antes? Que morra aquele que está com os teus ídolos. Aí Raquel foi ter um filho e morreu. Morreu. Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. Só uma curiosidade, Benoni, essa palavra Benoni significa filho das dores. E Benjamim já significa filho da alegria. É legal, né? Olha só que importante isso, olha, presta atenção. Eu vou te dar mais um exemplo bíblico. Abra em Números. Um pouco mais adiante aí tem o livro de Números, capítulo 14.
Esse aqui é um capítulo que a gente estuda muito, o 13 e o 14, porque fala dos homens que foram espiar a terra, eram 12, 10 voltaram e falaram, não, essa terra não está com nada, não vamos lá não, porque só tem gigantes, tem muita gente grande, lá nós não vamos conseguir entrar. Aí Caleb e Josué falam, não, vamos nessa, nós vamos conseguir entrar sim. Deus não prometeu? Prometeu, então vamos lá. Mas só que o povo não acredita em Josué e Caleb, ou seja, o povo não acredita em Deus. Olha o que acontece. Capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, presta atenção no que a congregação disse, tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha o que eles falaram. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Ok. Então, no próprio capítulo 14, o versículo 28, olha o que Deus diz para Moisés. Disse-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Como é que eles falaram? Que tomara a gente tivesse morrido no deserto, lá no Egito, ou mesmo nesse deserto. Deus ouviu e fala, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos o que de vós foram contados segundo um censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar. Nela salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Os dois que tiveram fé, entraram. Todo o resto que murmurou, não entrou. Está prestando atenção na importância da nossa palavra? Então, até agora nós falamos só coisa ruim, né? As pessoas falando maldição para elas mesmas, as pessoas falando maldição para os outros. Agora vamos ver uma coisa boa que tem na Bíblia, uma confissão boa que tem na Bíblia? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do 25 ao 28. Capítulo 5 de Marcos, a palavra de Deus diz o seguinte: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha a confissão dessa mulher, olha a declaração dessa mulher. Eu vou tocar nas vestes de Jesus que eu vou ser curada. Quando você começar a espirrar, ficar com medo do Covid, você começa a falar assim, pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Jesus já tomou sobre si minhas enfermidades, carregou com as minhas doenças. Falar igual essa mulher falou. Eu tenho fé que se eu tocar nas vestes de Jesus eu vou ser curado. E ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Olha a confissão dela, olha o que ela falou. Ao passo que muitas vezes a gente fala, não, a gente é crente, mas a gente tem que confiar em Deus, mas não é assim não. Não, gente, tem que confiar em Deus, é ponto. Ponto. A gente tem que falar o que Deus fala, não o que o mundo fala. A gente tem que falar o que Deus fala, não o que sua mãe, seu pai, seu irmão, seu professor e às vezes até mesmo alguns pastores falam. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas doenças. Ponto. Deuteronômio 28, 11. Eu lhe dou abundância de bens. Filipenses 4, 9 ou 4, 19, né? O nosso Deus, na sua riqueza em glória, supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Presta atenção nesse versículo. O nosso Deus, o meu Deus, na sua riqueza em glória, supre em Cristo Jesus as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades de acordo com as nossas necessidades, ou ele supre as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas? É de acordo com as riquezas dele. Então ele sempre está suprindo para mais. Porque Deus é exagerado. Sempre Deus nos dá mais do que a gente pede.
E já aconteceu comigo uma coisa muito interessante. A mulher me pediu para orar por ela, porque ela tinha uma dor na perna. Aí eu estava junto com outros irmãos, nós oramos por essa mulher, impusemos a mão sobre ela, fizemos aquilo que é bíblico, né? Imporão a mão sobre os enfermos e serão curados. E a mulher, quando acabou a oração, uma outra chegou para ela e falou assim: e aí, como é que você está? Ah, está do mesmo jeito, está doendo. É para você negar a doença? É para você negar a dor? Não. Mas você podia falar um pouco diferente, né? Ainda dói, mas eu tenho certeza que com essa oração eu fui curada. Ainda dói, mas eu tenho certeza que Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades, carregou com as minhas doenças. Ainda dói um pouco, mas eu tenho certeza que Jesus comissionou esses homens e essas mulheres para impor a mão sobre mim e eu ser curada. É outra confissão, é outra forma de falar, né? E as pessoas não percebem isso. As pessoas não percebem isso, ok? Agora, qual que é a chave de ouro? Qual que é? Olha só, eu estou te dando agora uma super dica bíblica, que é uma chave de ouro para a sua fala. Qual que é a chave de ouro da sua fala? Vai em Efésios, capítulo 4, livro de Efésios, capítulo 4. Olha, estou te dando em primeira mão a chave de ouro para a sua fala. Eu espero que você saia daqui desse culto com isso na cabeça. Saia desse culto com isso na cabeça. Eu estou te dando a chave para o sucesso da sua fala. Está em Efésios capítulo 4, versículo 29, que diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Gente, a gente tem que aprender uma coisa, a valorizar mais o acerto do que o erro. Efésios 4, 29. A gente tem que aprender isso, a valorizar mais o acerto do que o erro. Isso acontece muito na minha profissão. A pessoa vai no meu consultório, faz uma reabilitação oral superior inteira, fica perfeita. Aí, de repente, ela vai, me liga de novo: caiu uma obturação inferior aqui, você pode fazer para mim? Ela não tinha dente superior, era banguela. Eu coloquei 6... Isso que eu estou contando para você é um fato real. Eu coloquei 6 implantes na boca dessa mulher e coloquei dentes nela. Ela ficou linda, ficou maravilhosa. Caiu uma obturação no dente inferior. Eu fiz, a obturação caiu. Acabou. Ela valorizou, a obturação caiu. E esqueceu de tudo que aconteceu com o superior. A gente foi condicionado pelo mundo a valorizar o erro. Isso acontece com os nossos filhos, né? Os nossos filhos acertam, a maioria das vezes eles acertam, mas quando eles erram, a gente acaba com eles. Né? Muitas vezes a gente fala palavras que não deviam nem ser faladas. Você não devia ter feito isso, você não vai dar em nada, você é burro. Olha o seu primo, olha como é que... Não. Seu filho não tem que ser comparado a ninguém. Ele é ele. E ele tem o valor dele, ele tem as qualidades dele. Ele não tem que ser comparado a ninguém. Aí você deve valorizar as qualidades. Quando fizer coisa errada, chama atenção sim, corrige, mas valorize as qualidades. Por quê? A palavra diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso é muito importante. Aí eu fico pensando uma coisa, eu sempre penso, né? Graças a Deus, né? Senão eu estava morto. Aí eu fico pensando uma coisa, a Bíblia está aí. Todos nós temos acesso à Bíblia. Todos nós temos acesso a esses conhecimentos que eu estou passando para você. E a gente não deve murmurar, né? Que a gente não deve falar mal de nós, nem do próximo. Todo mundo viu que quando Jacó falou, né? Que morra aqueles que estão com seu ídolo, aquele que está com seus ídolos. Aí passa um tempo, Raquel morre, porque ela tinha roubado. Todo mundo sabe que o povo murmurou no deserto e pediu para morrer no deserto, e Deus atendeu o pedido deles. Mas por que ainda tem gente que murmura? Por que ainda tem gente que já liga para você murmurando? Ah, tentei ligar para você 3 vezes, não consegui. Seu telefone está estragado, o que aconteceu? Você não está trabalhando? Não, por que você não atendeu o telefone? Por que já tem gente que murmura o tempo todo? Está chovendo, está ruim. Está com muito sol, está ruim. Faz frio, está ruim. Faz calor, está ruim. Ganha pouco dinheiro, está ruim. Ganha muito dinheiro, está ruim. Por quê? Vou te explicar isso biblicamente, tem que ser, né? Abra sua Bíblia em Mateus,
capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 34. Nesse momento, Jesus, vou contextualizar isso aqui, Jesus tinha curado um endemoniado surdo e mudo, não, cego e surdo. Aí os fariseus, com inveja, começaram a criticar Jesus, né? Os fariseus são os verdadeiros sacerdotes do ego. Eles mais mataram Jesus por inveja do que por outra coisa qualquer. Eles tinham inveja de Jesus, porque eles eram os sumos, né? Eles eram o suprassumo de tudo, né? E não conseguiam fazer o que Jesus fazia. Não atraía tantas multidões como Jesus, né? Então Jesus chega para eles num determinado momento, no versículo 34 de Mateus 12, e diz o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É por isso que essas pessoas murmuram, porque o coração delas está impregnado com a programação do mundo, o coração delas está impregnado e elas estão cegas e não conseguem enxergar que Jesus é parte boa da vida delas, que Jesus fala na palavra deles, que quem ouve a minha voz vai comer o melhor dessa terra, que Jesus fala que se você está cansado, venha a mim, que o meu jugo é suave, que Jesus fala que nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais, que Jesus fala que nós estamos assentados junto com Ele lá, junto com Deus, à direita de Deus Pai, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. As pessoas não entendem isso e começam a murmurar. Agora, o que a gente deve fazer para que a gente possa preencher o nosso coração com a palavra? O que a gente tem que fazer para preencher o coração com a palavra? Porque se você preenche o coração com a palavra de Deus, não vai ter espaço para murmuração. Se você preenche o coração com a palavra de Deus, não vai ter espaço para reclamação. Ainda vou mais longe. Se você preenche o seu coração com a palavra de Deus, não tem espaço para o pecado. Então abra sua Bíblia no livro de... Vamos fazer a ordem certinha, né? Deuteronômio 6. Eu estou te dando em primeira mão uma solução para você encher a sua mente com a palavra de Deus. É muito melhor ter uma criancinha chorando no culto que ela em casa, porque de qualquer forma ela está absorvendo a palavra de Deus, sabia? Você sabia que o inconsciente não dorme? Mesmo ela assim, ela está ouvindo. E ela está guardando as palavras do inconsciente. 6. Então olha o que diz a palavra. Essas palavras que hoje te ordeno estarão em seu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao te levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que você tem que fazer com a palavra? Repetir. Repetir. Escreve. Eu sempre escolho um versículo, todo dia. Eu escolho um versículo, põe no bolso. Aí no horário que eu tenho, eu leio aquele versículo, vou lendo aquele versículo. E é muito legal que daqui a pouco você vai entender a Bíblia toda. Olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Qual que é a consequência disso? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz prospera, é bem-sucedido. Então a gente não escapa de encher, porque, gente, a gente tem esse culto aqui, nós vamos para o mundo agora. Para quem gosta de televisão, que não é o meu caso, vai ver a televisão e você vai ser bombardeado com o sistema do mundo. E quem é o príncipe desse mundo quer te destruir. Quer te botar com medo de Covid. Quer te botar com medo de crise. Nós falamos outro dia aí, falei na Rádio Jet, a respeito da greve dos caminhoneiros. Nós oramos para não ter greve, não só eu, uma galera orou para não ter greve, mas não ter greve, não, para que o governo atendesse as reivindicações dos caminhoneiros, que é uma profissão tão importante para nós. E teve greve? Não teve. A gente não tem que ir na onda da mídia. Eu tenho um pastor amigo que chama pastor Gel Mendes, é o que está me convidando para ir para a rádio. Ele diz, nós não temos que ser ministrados pelo mundo, nós temos que ser ministrados pela palavra. Amém? Então vai lá agora em Josué 1,
É o próximo livro depois de Deuteronômio, é o livro de Josué 1:8. Olha o que diz a palavra de Deus. Já estamos terminando, tá? Nós já estamos terminando. A palavra de Deus em Josué 1:8 diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Quando você, então, meu irmão, Advaldo, quando você preenche a sua mente com a palavra de Deus, Deus sempre está falando, você vai prosperar, você vai ser bem-sucedido, porque você vai estar se alimentando, e a fé cresce através de quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então você vai ter fé para falar assim, essa semana eu vou ganhar 10 mil reais. Mas como? Como que eu vou ganhar 10 mil reais? Não, tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Você vai ter fé o suficiente para chegar na casa de um parente, para chegar na casa de um amigo que está lá, terminal de câncer, impor a mão sobre ele e ser curado. Gente, nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos demonstrar o poder que Deus nos deu. E nós só vamos conseguir isso com a palavra, dentro de nós. Nós só vamos conseguir quando a palavra se tornar carne, dentro de nós. Eu estou falando isso direto. Agora, isso tem que ter no Novo Testamento também. E tem. Abra sua Bíblia em Filipenses. Esse versículo já guiou minha vida muito. Ainda guia, porque todos eles guiam, né? Mas esse já foi uma coisa muito forte, que eu me apegava muito nas minhas dificuldades. Eu falava assim, não posso pensar assim. Eu tenho que pensar de acordo com Deus. Então, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Vou esperar todo mundo achar. Porque o bom obreiro sabe manejar bem a palavra. Isso. Então nós temos que aprender a manejar essa palavra, porque ela faz parte da nossa vida. Ela que é a primazia da nossa vida. Ela é o que é mais importante para a nossa vida. Se a gente quiser ser cristãos que fazem diferença no mundo. E para ser cristão que vai domingo na igreja e vai embora para casa, 4. E para ser cristão que vai embora para casa e depois põe a Bíblia no cantinho, não é para isso que você foi chamado. Não é para isso que você está aqui. Você está aqui para ser um cristão diferente. Amém. Filipenses 4:8 diz o seguinte, presta atenção. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso... Aí eu vou te perguntar uma coisa. A palavra de Deus, ela é pura? Ela é respeitável? Ela é justa? Ela é amável? Então você tem que pôr o que dentro da sua cabeça? A palavra. A palavra. A palavra de Deus. Você sabe o que... Para terminar, eu vou explicar uma coisa muito importante para você. Né? Você sabe qual que era a função do sumo sacerdote no Velho Testamento? O templo, ele tinha 3 partes. Ele tinha o lugar comum, o santo lugar e o santo dos santos. O lugar comum, todo mundo ia, levava os bois, levava as cabras, levava as pombas para sacrifício. Né? Sacrifício pelo pecado, sacrifício porque nasceu um menino, e etc, etc, etc. O santo lugar, ali tinha o propiciatório, tinha o pão, ali entrava só os sacerdotes. E o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, ali só entrava o sumo sacerdote. Porque aí o sumo sacerdote fazia a ligação entre o povo e Deus. Ok? Então abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Para você entender uma coisa muito importante. Gente, eu gostaria, do fundo do meu coração, em nome de Jesus, Ele vai fazer isso na cabeça de vocês e na minha também, para a gente prestar atenção naquilo que a gente fala. Na hora que você sair de casa, eu vou vender muito hoje, em nome de Jesus. Além de vender muito, eu vou transmitir paz àqueles que compram o meu produto. Além de vender muito, eu vou ter a oportunidade de falar de Jesus para quem compra o meu produto. Hebreus 3. A funcionária minha de casa é mãe da funcionária minha aqui do consultório. E eu não tinha o hábito de orar aqui no consultório antes de começar a trabalhar. Porque eu oro 1 hora antes de vir para cá, né? Então eu não tinha esse hábito. E ela falou para mim, começa a orar no seu consultório, você é vitória. Nós já fez uma diferença enorme. Uma diferença enorme, enorme. Né? Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículo 1.
Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus está diante de Deus, meus irmãos, intercedendo por nós 24 horas por dia, 365 dias do ano e 366 dias do ano bissexto. E ele pega a nossa confissão e leva até Deus. Então, qual que é a sua confissão? Qual é a confissão que está saindo da sua boca todo dia que está chegando até Deus? Uma confissão de derrota? Uma confissão de dificuldade? Uma confissão de crise? Gente, a gente está desperdiçando a melhor época da nossa vida. Porque, não sei se você sabe, nós estamos vivendo uma época onde Jesus inaugurou uma época onde a nossa aliança com Deus é muito superior à do Velho Testamento. Não tem lugar nenhum do Velho Testamento que fala que nós podemos fazer o que Jesus faz e muito mais. Olha a época que nós estamos vivendo. Olha o que Deus fala. Abre a sua cabeça para você entender uma coisa. Nós viemos aqui para fazer milagres. Mas para isso nós temos que tomar conta da nossa língua. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, meu Deus, eu saio ali, encontro com alguém, falei como é que tá? Tá tudo muito complicado, tá tudo muito difícil, o comércio está fechado, nós estamos vivendo uma crise, esse coronavírus não vai embora. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Vamos fazer o seguinte, vamos prestar atenção na nossa fala. Então você vai sair daqui hoje com uma fala de vitória, com uma fala de conquista, com uma fala de poder, com uma fala de milagreiro, com uma fala de quem é representante de Jesus aqui na terra. Essa é a sua fala, porque essa é a sua realidade. Quando você cismar de reclamar, lembre, não vou reclamar não, vou proclamar a palavra de Deus. Quando se vier no seu coração a vontade de murmurar, você vai falar, não, vou murmurar não, vou falar a palavra de Deus. Quando as dificuldades começarem a vir na sua cabeça, você achar que a semana vai ser difícil, que você está precisando de muito dinheiro para pagar isso, pagar aquilo, você não vai dizer, não, esse pensamento não é de Deus. Eu vou proclamar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus em Deuteronômio 28:11 diz, eu lhe dou abundância de bens. Salmo, que eu agora não me recordo qual, diz que Deus se compraz, Ele se alegra na nossa prosperidade. Então nós não nascemos para ser pobres, doentes, miseráveis, preocupados. Porque tem uma coisa, para terminar mesmo agora, tá? Tem uma coisa que eu falo que é o seguinte, os 10 mandamentos, todo mundo segue. Casal, vocês adulteram? Não, claro, está lá, não adulterará. Você rouba? Não, porque está lá, não roubarás. Você desonra pai e mãe? Não, porque está lá. Então você está sem pecado? Tá, beleza. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você anda ansioso? Porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. E é o único mandamento que depois a Bíblia dá a fórmula. Porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, que seja conhecido diante de Deus, através das vossas petições e súplicas com ações de graça, as suas petições, porque Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus com a paz que excede todo o entendimento. Então ele te dá a dica, ele fala, não faça isso, e para você não fazer isso, faça isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, através da súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, às vezes a gente, né? E outra coisa, não existe pecadinho e pecadão. Nós não nascemos para ser ansiosos. Nós não nascemos para ter medo. Olha que louco. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem que é o verdadeiro amor? Deus. Deus é o quê? Amor. Se você está temendo alguma coisa, então você não está de acordo com Deus. Está entendendo? Sabe por que a gente está se reunindo aqui? Porque eu vou te explicar com um exemplo. Quantos correm a São Silvestre? Mas quantos sobem no pódio? Sabe por que nós estamos nos reunindo aqui? Porque nós vamos subir no pódio. Nós vamos subir no pódio. Porque nós estamos nos reunindo aqui para ser cristãos diferentes. Nós estamos nos reunindo aqui para ser cristãos milagreiros. Para agradar, honrar e dignificar o nome do Pai. Porque Ele vai ficar muito satisfeito. Né? Ele vai ficar muito satisfeito da gente estar fazendo o que Ele manda. Amém?